Tudo bem? Lembrando que a redação, só para que você possa ter isso em mente, a redação é uma nota extremamente necessária, extremamente necessária. Observe que as 4 ciências, aqui eu repito para você não perder de vista essa informação. As 4 ciências, as notas das ciências convergem na teoria da resposta ao item. O que você está lendo aí, TRI, é a teoria da resposta ao item. Esse é um algoritmo, na verdade, essa teoria é um algoritmo que pertence ao INEP. O INEP é o Instituto Anísio Teixeira, que é o mantenedor da prova do Enem no Brasil. Independentemente da banca que organiza a prova, o INEP é o que tem a posse, é o que tem a manutenção do Enem. Ele não só organiza a prova do Enem, o INEP, ele também tem outras provas, como a prova ANA, que é a Alfabetização Nacional, a Avaliação Nacional da Alfabetização, é um nome interessante, né? ANA, Avaliação Nacional da Alfabetização. As provas do SAEB também, que determinam as notas para o índice da educação, e as provas chamadas provas PISA, que é uma prova internacional que ocorre a cada 3 anos, envolve em 76 países, países que são membros da OCDE, e o Brasil é um dos países membro. Portanto, o INEP ele organiza essas provas, principalmente. E o algoritmo do INEP ele tem esse fator da teoria da resposta ao item. Sabe, quando você olha para as ciências, são 4 ciências, né? Ciências da natureza, está vendo no slide aí, humanas, linguagens e códigos e matemática, as 4 ciências. Como diz a própria geração Z, né? Hipoteticamente, essas 4 ciências, na verdade, elas valem 1000 pontos. Cada ciência dessa vale 1000 pontos. Então, o Enem vale 5.000 pontos. 1000 pontos de natureza, 1000 pontos de ciências humanas, 1000 pontos de linguagens e códigos e 1000 pontos de matemática e mais 1000 pontos de redação. 5.000 pontos. Só que estes 1000 pontos das áreas natureza, humanas, linguagens, matemática, esses 1000 pontos são diluídos pela TRI. Observa que as notas, está vendo no slide, né? As notas destas 4 ciências, elas convergem na TRI. O que é a TRI? A TRI é uma teoria, é um algoritmo que faz a seguinte condição. Se você acerta uma questão difícil e erra uma questão fácil, para o algoritmo, você está chutando as respostas e ele penaliza a tua nota. Então, ele diminui a tua nota. Aquela nota que valeria 1 ponto vai valer 75 décimos. Vai valer, por exemplo, 65 décimos. Vai valer 60 décimos. Vai valer 50 décimos. Então, ele dilui, dependendo da complexidade da questão. Então, todas as questões que compõem a prova do Enem, as 90 questões de humanas e linguagens, são 45 de humanas, 45 de linguagens e mais as 45 de matemática e as 45 de natureza. Estas 180 questões, elas são todas mensuradas em graus de dificuldades. Quais são as questões fáceis, quais são as médias, quais são as difíceis. Então, existem as difíceis e existem as muito difíceis. Se você, por exemplo, acerta uma muito difícil e erra uma fácil, então a sua nota dilui mais ainda. Por isso que as pessoas, às vezes, acertam todas as questões de natureza, mas elas não pontuam 1000 pontos em natureza, porque elas perderam nota lá na linguagens, na área, perderam notas lá na área de humanas. De repente eu acerto as 45 de matemática, mas eu estou com problema na área de sociologia, filosofia, lá na humanas, então eu perco nota. E essa nota vai diluindo. Então, as 4 notas elas convergem na TRI e vão para a nota geral. Entretanto, olha só, a nota da redação não. Ela vai totalmente integral para a nota geral. Por isso que a nota da redação é importante. Ela te ajuda muito. Ela impulsiona a tua nota, ela dinamiza a tua nota. Aquela nota que foi diluída pelas 4 ciências na TRI, a redação ela entra com uma nota integral e ela pode somar, adicionar, acrescentar muito. Esta é a importância de termos uma nota elevada, uma nota boa na redação do Enem, tudo bem? Por isso que a gente tem aqui realmente
nós estamos aqui construindo todo esse processo com você, fazendo todo um cuidado de percepção, um cuidado de que você realmente de que você se intere das normas, dos procedimentos, para que assim você possa construir uma redação adequada, uma redação correta, uma redação que realmente te eleve na condição da nota. Esse é o nosso trabalho, tudo bem? Por isso que a gente está aqui realmente com todo esse fator. Eu quero aproveitar aqui, e falar com os nossos alunos que estão conosco aqui, o Gabriel Matos. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Bárbara Tavares. Que bom. Neuma Aguiar, boa tarde. Elaíse, boa tarde. Marcione Bentes, boa tarde. Meu amigo Raimundo Rocha, boa tarde, Raimundo Rocha. Muito bom, obrigado pelo seu carinho. Eu tenho treinado muito redação esses tempos, Elaíse, que bom, parabéns, parabéns. E eu tenho uma boa notícia para vocês hoje, viu? Fique comigo até às 15h20. A nossa aula é até às 15h20. Fique comigo na parte final da aula. Quem estiver ao vivo vai ter uma boa notícia hoje. Então, só quem estiver ao vivo. Ao assistir depois, não, só para quem estiver ao vivo, tudo bem? Então, hoje, para quem estiver ao vivo, vai ter uma boa notícia. Moisés Passos, boa tarde, Moisés. Então, Elaíse, ou Elaíse, né? Não sei se você tem um acento aqui no i para ser Elaíse. Se você puder me confirmar aqui, vai ser uma boa notícia para você, viu? Que você está treinando redação aí esses tempos. Uma boa notícia para você e para todos os nossos queridos alunos aqui. Gabriel Matos. Maravilha, Gabriel. Ok, né? Que bom, Elaíse. Então, olha só. Vamos, então, observar aqui os nossos detalhes da aula de hoje. O que nós vamos proceder na aula de hoje? Eu vou definir aqui com vocês alguns fatores específicos à correção e aí a gente vai, estabelecer outros padrões de análise. Felipe Teixeira, boa tarde, Felipe. Elaíse, ok, Elaíse, que bom, né? Corrigiu aí. Na verdade, me adequou na pronúncia, porque, na verdade, eu sei que os nomes próprios, eles não têm obrigação de terem acentos gráficos. A gramática, ela não gerencia nomes próprios. Mas quando nós olhamos para a palavra, aí a pronúncia é muito pessoal. Então, eu pedi para que você me orientasse, para que você pudesse me dar exatamente essa orientação. Porque a leitura, claro, é muito pessoal a pronúncia. Então, pela leitura universal, ficaria Elaíse, mas pessoalmente, você corrigiu aqui que a pronúncia é Elaíse. Que bom, Elaíse. Muito bom. Obrigado pelo seu retorno, pelo seu feedback. Vamos então aqui. É isso aí, Elaíse. Sorria, porque o sorriso realmente o sorriso é uma magia para o nosso coração, para o nosso ser. As pessoas que não sorriem, elas têm muitos problemas, certo? Muitos transtornos. Então, o sorriso, ele sempre nos engrandece, sempre nos deixa melhor, não é? Olha só, vamos aqui, então, observar. Só lembrando, tá, que de 98 a 2017, então é outro detalhe importante para nós termos também em mente, de 1998, que foi o primeiro ano que teve aí o Enem no Brasil. Então, o Enem começou em 98. De 98 até 2017, nós tivemos a banca CESP. A organizadora foi a banca CESP. Quem organizou e aplicou a prova do Enem em todo o Brasil. De 2018 a 2023, nós tivemos a banca FGV, a Fundação Getúlio Vargas. E a partir de 2024, ano passado para cá, esse ano também, é a banca Sebrasp. Então é sempre bom nós também termos em mente essas bancas. Então, olha só, a banca Sebrasp, ela pegou a prova ano passado, uma prova já, e ela já trabalhou detalhes bem diferentes. Tanto é que as notas da redação a nota da redação foi a nota menor em toda a história do Enem. Observa que o Enem, ele vai completar 27 anos esse ano, já são 26 edições. O ano passado foi a 26ª edição. Esse ano será a 27ª, só fazer a conta, de 98 para cá, são 24 anos,
mas com a execução da prova agora em novembro, será a 27ª, né? Eu falo 24 anos de já Enems consolidados. Falta consolidar o Enem deste ano. Aí, consolidando o Enem deste ano, serão 27 anos de Enem. Então, em 26 anos, até 2024, a menor nota de redação foi o ano passado, com a Banca Sebrasp. Então, quando a Banca Sebrasp ela começou, veja que ela começou ano passado, ela baixou muito a nota e ela fez vários detalhes que realmente enfraqueceram muito. O ano passado foram só 12 notas 1000, gente, 12 em todo o Brasil. Só 12 pessoas em todo o Brasil obtiveram nota 1000, tudo bem? Eu não sei se eu vou conseguir aqui falar com clareza, mas vamos lá, vamos ver se eu lembro. Foi uma nota no Pará, foi uma nota no Ceará, deixa eu ver se eu lembro todas aqui. Uma nota, foram 2 notas em Minas Gerais, uma nota em São Paulo, 10, né? 5, uma nota no Rio de Janeiro, às 6, uma nota em Pernambuco, 7, uma nota, se eu não me engano, na Bahia, 8, uma nota no Distrito Federal, 9. Faltam 3 que eu não estou lembrando agora. Mas daqui a pouco a gente lembra. Foram só 12 notas no Brasil todo. E o único estado que obteve 2 notas foi Minas Gerais. Minas Gerais obteve 2 pessoas em todo o estado que obtiveram nota 1000 na redação. Só 12. Isso porque foram mais de 4 milhões de pessoas que participaram do Enem no ano passado. Então, para você ver que a Banca Sebrasp ela castigou na nota, e 2 fatores foram muito importantes. Primeiro fator, ela castigou os textos que são textos prontos. As pessoas que levam para a redação um texto pronto e só adapta. Então, o algoritmo da Banca Sebrasp identificou esses textos prontos. Então, por isso, nós já orientamos para que você não utilize textos prontos este ano. Stephanie Balieiro também está conosco. Boa tarde, Stephanie. Muito bom ter você conosco. Então, nesse caso, quem leva textos prontos vai ter penalidade, porque a Banca Sebrasp ela penaliza quando ela identifica que a pessoa não está, de fato, escrevendo. Como é que ela identifica? Quando aparece 2, 3, 4 modelos. Porque, assim, olha, se eu faço parte de um curso e o professor ensina um texto modelo, então, digamos que 3, 4, 20 pessoas, 50 pessoas façam parte daquele curso. Aí as 50 pessoas vão fazer aquele texto modelo na redação. O algoritmo ele reconhece 50 textos que são iguais, só mudando detalhes. Aí é o famoso texto modelo. Quando ele reconhece, sabe o que ele faz? Ele zera, gente. Quantos pontos perdem, professor? Todos os 1000 pontos. A Banca Sebrasp zerou todos os textos identificados como textos modelos. Então, por isso que eu não trabalho o texto modelo. Como assim? Eu não dou aquele modelo para você só preencher. Por exemplo, assim, olha, a sociedade contemporânea vive assolada pelo problema da... Aí coloca lá, né? Mobilidade urbana, etarismo, poluição sonora, lixo eletrônico, só muda o tema. Não pode fazer texto modelo, tudo bem? Porque a Banca Sebrasp está penalizou ano passado e vai continuar esse ano. E ela desconta 1000 pontos. Perdem todos os 1000 pontos. Não é 40 pontos, não. São 1000 perdidos. Outro detalhe que a Banca também Sebrasp trouxe foi a inteligência artificial para a correção da prova. Porque até 2023, com a Banca FGV, se a pessoa escrevesse uma informação falsa, um repertório falso, um autor falso, uma frase falsa, uma estatística falsa, um dado geográfico falso, o corretor ele não tinha tempo para verificar se aquilo era verdadeiro ou falso. Se ele não leu e ele não sabia, ele não tinha como saber, porque ele tinha que corrigir mais outras redações, ele não podia parar aquela redação para verificar, ele não tem tempo. São 300 redações por dia que um corretor corrige. Então, mensura aí 300 redações. É como ler 300 páginas de um livro por dia, meu amigo. O que é que tem a Constituição? Ah, sim. Exato, Elaíse. A Constituição ela é bastante usada mesmo. A CF é muito usada. É um repertório legítimo, é um repertório muito bom, entretanto muito usado.
mas não tem problema ainda em usar a Constituição, certo? O que eu estou falando são textos modelos, textos prontos. Só que a gente pode ter outros repertórios que enriquecem. O corretor, ele vê um repertório que todos usam, aquilo não ganha um respeito de fato, né? Então, o que gera o respeito é aquela citação mais inovadora. Eu vou colocar para vocês aqui durante agora o mês de outubro, a gente vai trabalhar exatamente no mês de outubro esses detalhes finais para revisão, né, em outubro, porque a prova já vai ser em 9 de novembro. Então, a gente já está aí no caminho já, né, para a reta final, gente. Aí, nesse caso, eu vou colocar para a gente ver aqui vários repertórios inovadores, tudo bem? Não se preocupe que a gente vai treinar muito isso aqui. Então, outro detalhe que a Banca Sebrasp colocou foi exatamente a inteligência artificial. A pessoa, quando ela inventava repertórios, ou seja, criava uma estatística, criava uma reportagem, de acordo com a reportagem da revista Oeste, tantos por cento da população vive sob ameaça de desemprego, mas essa pesquisa não existe, a pessoa inventou. Aí o corretor não tinha como verificar, só que agora a Banca Sebrasp, ela trouxe no passado, e ela vai manter esse ano, a inteligência artificial. Aí eu clico na informação que eu quero investigar, como se fosse uma pesquisa no Google, né? Eu clico em cima da citação que a pessoa fez, eu clico o mouse, seleciono a frase, aí eu coloco para inteligência artificial varrer a rede. Ela varre em segundos. Ela vai dizer se a reportagem existe, se a frase é verdadeira, ou seja, resumindo, ela vai dizer se aquela citação é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, a nota é mantida. Se for falsa, a nota é perdida. Então, outra orientação, não invente dados, não invente notícias, não invente estatísticas, não invente, vai dar problema, vai gerar problema. Mas vamos lá, vamos ver então agora aqui exatamente citações de poetas, filósofos, isso é Laís, e filmes também, perfeito, são citações interessantíssimas, corretíssimas, muito bem, parabéns pela própria indicação aí que está totalmente adequada. Olha só, a Banca Sebrasp, ela tem, então, correções bem específicas. Eu quero colocar para vocês exatamente a visão da Banca Sebrasp. Por que eu fiz o histórico das bancas aqui, olha? Porque cada banca tem a sua especificidade. Por exemplo, eu fiz o Enem há uns 10 anos, não cobrava isso, porque era outra banca. Cada banca tem a sua especificidade. Razão pela qual eu fiz aqui um histórico para vocês saberem como é que se posiciona cada banca. Então, aqui que eu estou falando para vocês são detalhes da Banca Sebrasp, da banca atual organizadora da prova do Enem. A inconcisão é um detalhe que a Banca Sebrasp corrige. O que é a inconcisão? A inconcisão já é um detalhe da competência 4. É que o nível culto, ele é predominante conciso. A concisão vem da coesão textual. E a competência 4, ela trabalha exatamente o processo da coesão textual. E esse fator do nível culto ser predominantemente conciso determina que eu devo manter a obediência integral às normas da coesão textual. Ou seja, o que puder ser escrito em uma palavra não deve ser expresso em duas, certo? Esse é o detalhe, para não gerar inconcisão textual. Então a regra é muito clara a regra, o que puder, não é? Stephanie, só um detalhe, tá, Stephanie? CESP, Sebrasp, não tem essa condição aí. A CESP foi uma banca extinta. Não confunda, tá, Stephanie? Ainda que a Sebrasp, olha só, as pessoas confundem muito isso. Eu falo porque eu sou, né, da área, então eu conheço exatamente. A banca CESP, em 2017, para você entender, Stephanie, a banca CESP, em 2017, ela foi flagrada em ilícitos. A Polícia Federal teve uma denúncia do Ministério Público Federal e ela investigou denúncias de vendas de resultados em 2017. Então, a Banca Sebrasp, ela tinha uma tabela de vendas. Por exemplo, aprovação para a medicina, aí tinha uma tabela lá, R$30 mil. Aprovação para direito, tinha uma tabela, R$20 mil. Aprovação para odontologia, R$15 mil. A pessoa pagava e a Banca Sebrasp fazia a pessoa ter uma nota que aprovasse. Então, falsificava a nota da redação,
falsificava a nota das áreas de matemática, natureza, linguagens. Então a PF investigou e monitorou e confirmou a fraude. O Enem, ele não pode ser invalidado, porque geraria um problema de milhões de pessoas envolvidas. Então, na época, deixaram, né? O governo deixou, era o governo da Dilma ainda, é o governo do PT, deixou o problema sem solução. O Enem não foi anulado. A proposta era que anulasse o Enem em 2017, mas não anularam o Enem. Só que a Banca Sebrasp foi penalizada. Aí 36 pessoas da Banca Sebrasp foram presas, certo? De todas as áreas, da Banca CESP, perdão, foram presas, da área de matemática, de linguagens, de redação, de natureza e de humanas. 36 pessoas. Aí mais de 40 pessoas foram indiciadas, 36 presas, foram quase 80 pessoas envolvidas. Então, essas pessoas que foram presas lá continuam presas. Eu sei porque a gente monitora. Eu trabalho com concurso e trabalho com o Enem já há muitos anos. Então, a gente monitora o histórico, monitora lá pelas reportagens. Pelo próprio, né? Pelo próprio também sistema de percepção jurídica, que é a Secretaria Nacional de Sistema Penal. A gente percebe se a pessoa continua presa ou não. A gente vai lá com o nome e confirma. Secretaria Nacional de Execuções Penais. Então, as pessoas continuam presas. Então, aquelas pessoas que eram da Banca CESP, elas estão presas, elas não estão mais trabalhando. Foram todas exoneradas. A Banca CESP foi extinta. Então, hoje é uma nova banca, independentemente de ser vinculada ao UNB, mas são outras pessoas. E por serem outras pessoas, é uma nova mentalidade, uma nova postura. Então, não existe essa questão de CESP e Sebrasp, tá? Só para você não se equivocar e não ficar nessa, mas a Banca CESP é a mesma Sebrasp. Não, gente. Quem fala isso não tem percepção histórica, não tem um fator histórico para entender que não corresponde à mesma banca. Seria a mesma banca se fossem as mesmas pessoas. As mesmas pessoas que organizavam a prova CESP são as mesmas da Sebrasp, aí eu admitiria, então é CESP e Sebrasp. Mas não são as mesmas pessoas, tá? São totalmente diferentes. Então, por isso, não existe essa CESP e Sebrasp. Tudo bem, Stephanie? Só para a gente não ficar aqui fazendo equívocos. Concurso público, pior ainda. Inclusive, tivemos 3 casos no Amapá, de pessoas que estavam já trabalhando, que também compraram resultados da Banca CESP, na PRF, trabalhando no Ministério Público Federal e na Justiça Federal. Já pensou que vergonha, né? Aí eles foram flagrados em ilícito, foram exonerados, perderam os cargos. Tiveram que devolver ao Tesouro Público o valor que tinham recebido. Maior problema, né, gente? Infelizmente, a justiça ela funciona, não funciona. Temos esse problema no Brasil. Mas se funcionasse, pararia esse problema aí de venda de resultado. Então, vamos lá, olha só. Nesse caso, então, a Banca Sebrasp, certo? Então, para você ver, olha só, para você entender, né? As pessoas elas têm mentalidades diferentes, certo? Então, se são pessoas novas, tem uma nova postura, uma nova mentalidade. E aqui, então, é a nova banca, a Sebrasp, né, que tem uma nova percepção, uma nova visão. Então, o que puder ser escrito em uma palavra não deve ser expresso em 2. O corretor, ao ler a sua frase, ao ler o que você escreveu, ele vai fazer esse teste aqui da inconcisão. Se você, de repente, escreveu 5, 3, 4 palavras, mas se uma palavra daria o mesmo sentido das 4 que você escreveu, então isso gera o erro da inconcisão. Só para você entender, vamos dar um exemplo aqui, olha. Vamos lá, vamos ao exemplo, tudo bem? Então, alguém escreveu assim, olha. A autoridade monetária do país está praticando uma política de elevação exacerbada dos juros reais com o objetivo de conter o desmedido crescimento dos altos índices inflacionários. Então, a autoridade monetária do país está praticando uma política de elevação exacerbada dos juros reais com o objetivo de conter o desmedido crescimento dos altos índices inflacionários. Alguém escreveu isso aqui numa proposta de intervenção. E o corretor flagrou aqui o erro da inconcisão. Como assim, professor? Eu não estou entendendo. É o seguinte, olha,
A pessoa escreveu assim, olha, a autoridade monetária do país. Percebeu? Olha, 5 palavras. A autoridade monetária do país. 5 palavras, né? Desculpa, a autoridade monetária do país. 5 palavras. Essas 5 palavras aqui, elas poderiam ser resumidas em uma. Qual? O governo. Correto? Porque quem é a autoridade monetária do país? Quem é o poder que executa verbas? É o governo. Pela Constituição brasileira, são 3 poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo. Então, quem é que tem a autoridade monetária destes 3 poderes? O executivo. Então, quem é a autoridade monetária do país? O governo. Então, se a pessoa escreveu 5 palavras, a autoridade monetária do país, ela deveria ter escrito 2, o governo. Então, isso aqui é um erro de inconcisão. Por que escrever 5 se 2 palavras vão dizer a mesma coisa? Então, isso é coesão textual, tudo bem? E a Banca Sebrasp corrige isso. Ela tem essa ferramenta aqui muito forte de correção. Então, se o corretor flagrar que você está escrevendo demais, está enrolando, só para ganhar espaço, ganhar linha, você vai ser flagrado e corrigido no erro de inconcisão. Olha só, o verbo está, né? Aí eu vou manter o verbo estar aqui, vamos lá, vamos manter aqui, está aqui, ok? Aí a próxima parte, praticando uma política de elevação exacerbada dos juros reais. Aqui eu tenho 9 palavras, olha só, praticando uma política de elevação, 5, exacerbada dos juros reais. 9 palavras. Então, um fragmento formado por 9 palavras. Estas 9 palavras poderiam ser resumidas em, olha aqui, ó, em 3, aumentando os juros, porque praticando uma política de elevação. O que é elevar? Aumentar. Exacerbada é exagerada, dos juros reais. Os juros são reais. Tem algum juro que não é real? Tem uma redundância aqui, não é? Então, a pessoa escreve 9 palavras onde deveria ter escrito 3. Olha, o governo está aumentando os juros. É a mesma coisa que a autoridade monetária do país está praticando uma política de elevação exacerbada dos juros reais. Então, a correção da Banca Sebrasp, ela tem um olhar muito claro neste tipo de erro aqui. A pessoa fica enrolando, escrevendo demais, e aí está só para aumentar espaço, ganhar espaço, entendeu? Vamos avançar aqui. Outro fragmento. Aí com o objetivo. Com o objetivo, 3 palavras. Objetivando. Resumiu logo, em uma. Então, por que escrever 3 se uma posso dizer em uma a mesma coisa? Aí, de conter o desmedido crescimento. Aqui eu tenho 5 palavras. De conter o desmedido crescimento. Eu posso escrever 2, o controle, certo? Conter o desmedido crescimento, o controle. Aí, 2 altos índices inflacionários. Aqui eu tenho 4 palavras. Eu posso ter 2 da inflação. Então, olha só, eu fiz aqui nas cores para você ver, tá? Eu usei aqui um esquema de cores para você ter exatamente a mesma condição. O que está em amarelo está resumido em amarelo. O que está em laranja, resumido em laranja. O branco está branco, o azul, azul, o rosa, e o verde, verde. Então, a pessoa escreveu: a autoridade monetária do país está praticando uma política de elevação exacerbada dos juros reais, com o objetivo de conter o desmedido crescimento dos altos índices inflacionários. É a mesma coisa que escrever: o governo está aumentando os juros, objetivando o controle da inflação. Mesma. Então, qual é a frase que a Banca Sebrasp espera que você escreva? Uma frase concisa, uma frase coesa, sem redundâncias, sem palavras desnecessárias, sem, excessos. Então, você escreve um texto coeso, um texto objetivo, um texto conciso. Isto é a correção da competência 4.
Tudo bem? Aí, isso aqui é um conceito de coesão, Elaíse, coesão, tá? Isso aqui é coesão textual. Então você tem um texto e a coesão textual, ela enxuga, ela elimina o excesso. Tá aqui é uma correção, é um conceito de coesão, está bem? Não é conclusão, é coesão, só para orientar. Aí vamos lá, vamos a outro erro que a banca Sebrasp também corrige com muita frequência, o conectês. O que é o conectês? O conectês é uma palavra claramente não é, inventada, por isso ela está entre aspas, ela não pertence ao vocabulário oficial da língua portuguesa. É o seguinte, olha, é o erro redacional que infringe a concisão da escrita formal pelo uso exagerado de conectivos. Então, nós somos orientados a usar conectivos. Nós devemos usar conectivos. É obrigatório usar conectivos. Mas eu não posso exagerar. Você sabe, é uma regra da vida. Tudo o que é exagerado ultrapassa os limites e cria problema. Então, por exemplo, se eu escrevo 100, é um extremo. Se eu escrevo demais, é outro extremo. Então, qual é o objetivo? O equilíbrio, certo? Você escrever ali o que é necessário, o que é devidamente necessário. Então, tá aqui, olha, só utilize os conectivos coesivos necessários. É isso. O que você não pode é exagerar. Sempre o extremo, repetindo, ele é problemático. Isso é uma regra da vida. Todo extremo é problemático. Se você se posiciona no extremismo, sempre isso é problemático. Então, por isso, seja equilibrado, seja temperante. Então, utilize os conectivos necessários. Vamos aqui olha só, vamos lá. Vamos ao exemplo. Então, tá aqui, olha. Eu não posso utilizar conectivo? Você pode, você deve. Mas qual é a regra? Só utilize os conectivos necessários, tudo bem? Só os necessários. Vamos ao exemplo aqui, olha. Para tanto, o indivíduo deve, de forma ampla, entender que, com isso, o usufruto dos direitos, isto é, da cidadania, nesse sentido, constitui uma das, por assim dizer, principais conquistas, de maneira geral, da sociedade, vista como moderna. Viu aí? A pessoa escreveu aqui, isso aqui é um exemplo real, isso aqui alguém escreveu na redação do Enem. A pessoa escreveu, só que ela exagerou. Imagina só, aqui você tem apenas um fragmento, imagina o texto todo desse jeito, o texto todo, um texto com mais de 20 linhas, nessa forma aqui exagerada. Claro que cansa, né? Vai atropelar a mente e a leitura do corretor. Então ele vai penalizar na nota. Quantos pontos uma redação dessa perde? 200 pontos. Então, 200 pontos perdidos. É muita nota, não é? 200 pontos perdidos. Não é esse fragmento, tá? É a redação toda. Se o corretor percebeu que a redação toda tem problema de exagero, de conectivo, então ela tem a penalidade de 200 pontos na nota, perde 200. Um fragmento como esse perde 40 a 80 pontos. 40 a 80. Só um fragmento como este aqui perde em torno de 40 pontos. Por isso que nós temos que ter muito equilíbrio na hora de montar a nossa redação e usar os conectivos. Eu vou marcar para você ver aqui, vou marcar para você visualizar os conectivos. Olha só, para tanto, né, o indivíduo deve, de forma ampla, entender que, com isso, o usufruto dos direitos, isto é, da cidadania, nesse sentido, constitui uma das, por assim dizer, principais conquistas, de maneira geral, da sociedade, vista como moderna. Percebeu? Olha a quantidade de conectivos. E se eu tirasse esses conectivos? Tá aqui, ó, tirei. Olha, com conectivo, sem conectivo. Percebeu aí? Com conectivo, olha o exagero, sem conectivo. E se eu juntasse o texto tirando os conectivos? Vamos lá, vamos juntar. Observa que com os conectivos eu tenho 2, 4, 6, 8 linhas. Olha, 2, 4, 6, 8 linhas. São 8 linhas escritas. Tá aqui, ó. Pode conferir, tem 8 linhas na sua tela aí. Se eu tirar os conectivos, tá aqui, eu estou tirando de novo.
e eu vou agora juntar sem os conectivos, olha como é que o texto fica. Ele fica com 5 linhas. Tá aqui, olha o texto, olha. Para tanto, vamos ler o texto sem conectivo. Para tanto, o indivíduo deve entender que o usufruto dos direitos da cidadania constitui uma das principais conquistas da sociedade moderna. Aqui o texto. Para tanto, o indivíduo deve entender que o usufruto dos direitos da cidadania constitui uma das principais conquistas da sociedade moderna. Então, para você perceber que a presença, né, de conectivo, ela é necessária, mas não é obrigatória. Não é obrigatória, tudo bem? Então, por isso... Opa, perdão, gente. Ela é necessária, vou repetir aqui, tá? Eu falei aqui no raciocínio. A presença de conectivo é necessária, ou seja, é obrigatória, mas eu não posso exagerar. Agora sim, tudo bem? Então, eu vou repetir aqui para não ter problema, não ter equívoco. A presença de conectivos na redação é necessária, portanto, obrigatória, porque necessária é obrigatória, mas eu não posso exagerar. Aí, nesse elemento aqui, olha, eu tenho um conectivo? Tenho. O para tanto é conectivo. Então, a presença desse conectivo para tanto, ele já demonstra o fator de obrigatoriedade. Então, de 8 linhas, eu passei para 5. Ou seja, 3 linhas totalmente de enrolação pelo exagero dos conectivos. Dá para perceber, não é? Viu aí, Laís? Misericórdia, né, Laís? É verdade. E haja vírgula. Perfeito, Stephanie. Muito bem. Haja vírgula. Nesse caso, a correção percebe exatamente a pessoa com erro. Esses detalhes passavam pela correção da banca CESP, passavam, às vezes, pela correção da banca FGV, mas não passa agora pela banca Sebrasp. Ela mostrou isso o ano passado. O ano passado, ela pesou na correção, ela exigiu mais qualidade na redação. Então, a banca FGV, a Fundação Getúlio Vargas, ela já tinha pesado a correção de 2018 até 2023, ela manteve um peso de correção, mas a Sebrasp pesou mais ainda no ano passado. Então, isso nos mostra que ela vai manter essa cobrança este ano. Portanto, essa é a preparação que eu estou fazendo com vocês, para que vocês tenham toda essa percepção e não cometerem esse tipo de erro na sua redação. Agora eu vou passar para outra orientação, tudo bem? Uma orientação necessária que vai ser embasada na nossa produção. Quando nós usarmos números, siglas, como é que fica esse uso? Como é que eu vou fazer para usar números, estatísticas, siglas? Como é que faz? Então a gente vai orientar como você vai escrever na sua redação esses fatores. Vamos lá então passar para um outro capítulo aqui, avançando a nossa instrução, nosso ensinamento de redação. Olha só, quando você for trabalhar com siglas, está bem? Siglas, né? Então, as siglas não exigem pontos. As siglas não exigem pontos, tudo bem? Não exigem pontos. As siglas. Não vá escrever pontos nas siglas. Lembre-se disso. Por exemplo, a ONU tem advertido sobre a escassez de alimentos diante da humanidade, que alcançou 8 bilhões de pessoas. Então, a sigla ONU, está aqui, está 100 pontos. Organização das Nações Unidas, sigla ONU, é uma sigla. Há pessoas que, de forma equivocada, fazem assim, olha, elas colocam ponto na sigla O.N.U. Não, não pode. Então, as siglas não exigem pontos. As pessoas fazem assim, tipo assim, eu vou fazer porque eu quero fazer um texto perfeito. E ela comete. Então, na busca pela perfeição, ela exagera e faz mais do que deve. Então, você não vai escrever pontos em siglas, tudo bem? É sem pontuação. Primeira regra. Outra regra das siglas. A sigla vai exigir o nome por extenso com a sigla entre parênteses. Você vai trabalhar o nome por extenso
com a sigla entre parênteses. Quando? Quando for preciso reutilizar ao longo da redação a mesma sigla como referência temática. Então tá aqui, olha, quando você precisar mencionar um órgão, um departamento, um instituto, alguma coisa que seja, aí você cita o nome por extenso e a sigla entre parênteses. Mas você cita o nome por extenso e a sigla entre parênteses quando você for reutilizar ao longo da redação a mesma sigla como referência temática. Eu vou aqui ao exemplo para você ver com melhor propriedade esse detalhe. Está aqui, olha, vamos lá. Vamos ao exemplo aqui, olha. Registros da Organização Mundial da Saúde, OMS, afirmam que o suicídio tem vitimado a cada ano 800 mil pessoas, sobretudo jovens que integram a faixa etária dos 15 aos 25 anos. Desse modo, a OMS indica que as políticas educacionais devem priorizar suas metas para adolescentes e jovens, visando atenuar tais índices negativos. Aqui é um tema também importante para a redação deste ano, está bem? O suicídio entre jovens, adolescentes e jovens. Então, esse é um tema também. Lembrando que os temas das redações são sempre temas assim, que fazem parte da nossa realidade, mas nem sempre a gente pensa. Então, as pessoas pensam, o tema da redação esse ano vai explorar petróleo? Não, gente. Vai explorar COP30? Não. Os temas não exploram, os temas das redações não exploram o que está acontecendo, o que todo mundo está falando, não é assim. A banca, ela escolhe um tema que está totalmente envolvido na nossa realidade, mas ninguém lembra, ninguém percebe. É assim que as bancas escolhem o tema. Então, esse tema que está sendo divulgado amplamente pela mídia, que todos estão falando, nunca vai ser tema da redação, tudo bem? Já fique ligado nesse detalhe, já fique atento a isso. E o suicídio é um tema muito, muito presente, faz parte, infelizmente faz parte da nossa realidade, entretanto, as pessoas não falam. Apesar de estarmos no Setembro Amarelo, agora esse mês, né, Setembro Amarelo, que exatamente é um mês dedicado pela medicina, pela psicologia, pela área clínica, para trabalhar essa questão do suicídio, agora em setembro, nós sabemos disso. Então, mesmo falando, mesmo muitas palestras divulgando, muitas academias, mídia divulgando, trabalhando meios, mecanismos, projetos, não vê. Então, esse tema é um tema forte, mas não é amplamente divulgado. Olha só, a nossa orientação é a seguinte, quando você for escrever uma sigla, você for usar uma sigla, e essa sigla for reutilizada no texto, então você for utilizar uma sigla para citar um exemplo, para embasar uma argumentação, e você for reutilizar essa sigla, então qual é a orientação? É que você escreva por extenso, olha aqui, ó, registros da Organização Mundial da Saúde. Escreve por extenso, entre parênteses a sigla, na sequência. Então, por extenso, o nome do órgão, entre parênteses, em seguida, a sigla. Por que isso? Porque lá para frente, eu vou usar novamente só a sigla. Então, quando eu for reutilizar, essa é a regra. Então, quando eu for reutilizar, entenda a regra, tudo bem? Pois é, Edilson, exatamente, né? Muito bom, Edilson. Erro gravíssimo não enfatizar esse tema. Perfeito, porque na verdade, gente, o suicídio ele é gravíssimo mesmo, um problema que nós não podemos fechar os olhos e achar que não acontece. Acontece demais, demais. E o que mais alerta a nós, porque parece que o governo não se alerta sobre isso, porque você não vê o governo fazendo campanhas sobre isso. Como eu falei para vocês, né, é a sociedade que faz, são cursos de psicologia, cursos de medicina, cursos, né, sobretudo psicologia. São nichos sociais que organizam palestras, cursos, encontros sobre o Setembro Amarelo. Você não vê o governo numa ampla mídia falando sobre isso, não vê. Então você vê que fecha os olhos. Mas esse tema é um tema forte, porque está acontecendo aqui, ó. Acontece com
pessoas perto da gente. E o que mais alerta é que são adolescentes e jovens. Essa faixa etária, ó, de 15 a 25 anos. Imagina só, gente, pessoas que, né, o mundo está brincando de ser mundo ainda. Nem é aquele mundo sério. Uma pessoa de 15 anos, 16 anos, qual é o problema tão sério que a pessoa tem? Mas o que falta? Falta é estabilidade, falta maturidade para aguentar o peso. E muitas pessoas assim cometem suicídio por coisas triviais, porque terminou com um namorado, porque levou um fora de alguém, porque não tem amigos, porque não conseguiu comprar o celular que queria, aí eu sonhava com o celular, não conseguia, então... Infelizmente, pessoas... porque tirou uma nota vermelha na escola, a mãe brigou, então foi reprovada, a mãe brigou, aí por raiva da mãe, para se vingar da mãe, aí comete suicídio. Infelizmente. Então, são pessoas que não têm estabilidade, infelizmente, não têm estrutura psicológica, não têm maturidade. Então, o suicídio está alastrando nessa quantidade aí, nessa faixa etária. E olha só, para você ver que os dados da OMS indicam que a cada 39 segundos, gente, é sério, alguém comete suicídio no mundo. A cada 39 segundos. São dados que eu confirmei recentemente. A gente sempre tem que estar lendo sobre isso, sempre tem que estar atento. Então, a cada 39 segundos ocorre um suicídio. Essa é a média no planeta. Então, é um tema gravíssimo. Então, olha só, vamos lá para a dica aqui, né? Olha só. Se eu vou, então, citar um órgão e eu vou precisar reutilizar esse órgão, eu vou voltar para a regra para você ver. Tá aqui, olha só, vou voltar para a regra, tá? Voltando para a regra aqui, só para a gente ver. É assim, olha. O nome por extenso, eu voltei para a regra. O nome por extenso do órgão com a sigla entre parênteses. Repetindo, nome por extenso com a sigla entre parênteses. Quando? Quando for preciso reutilizar ao longo da redação a mesma sigla como referência temática. Tá aqui, olha. Então, nesse caso, olha, Organização Mundial da Saúde, por extenso, entre parênteses, a sigla OMS. Aí, toda vez que eu for reutilizar, reutilizar esse mesmo órgão, eu só utilizo agora a sigla, só a sigla, vou só reutilizando a sigla ao longo do texto. Então, essa é a regra. Então, quando eu for reutilizar, eu faço desse jeito, tá? Eu escrevo o nome por extenso, a sigla entre parênteses, e eu fico reutilizando ao longo do texto. Isso aqui são normas de correção da banca Sebrasp, tá? Ah, mas não era assim antes. Eu estou formalizando o que é hoje, o que vai ser neste ano. Então, ninguém aqui vai fazer redação no passado. Ah, não era assim antes? Não era assim antes, já foi, já passou. Então, eu não vou ficar aqui voltando ao que já era, porque o que já foi, já passou. O meu foco é o que virá. Então, eu estou aqui preparando você para a redação deste ano. Então, saia do passado, pare de olhar para o retrovisor e olhe para o para-brisa, meu amigo. Então, tem muita gente só olhando para o retrovisor, né? Ah, mas não era assim. Eu fiz a redação, não era assim. Meu amigo, para de olhar para o retrovisor e olha para frente. Olha para o para-brisa. Você está olhando muito para o passado. Então, olha para frente, tudo bem? Então, essa é a normatização da Sebrasp, da banca Sebrasp. E, professor, e se eu for citar só uma vez e eu não for reutilizar? Aí a regra muda, olha como fica, olha. Aqui se você for reutilizar a sigla ao longo da redação. Mas se você não reutilizar a sigla, se você citar só uma vez, a regra muda, tá aqui, olha. Apenas a sigla sem o nome por extenso, quando utilizar por única vez a sigla ao longo da redação. Então, apenas a sigla sem o nome por extenso. Cuida de entender a regra aí. Apenas a sigla sem o nome por extenso. Quando utilizar por única vez. Utilizar por única vez a sigla ao longo da redação. Fica assim, olha. Registros da OMS afirmam que o suicídio tem vitimado a cada ano 800 mil pessoas,
sobretudo jovens que integram a faixa etária dos 15 aos 25 anos. Desse modo, a educação deve ser utilizada como um dos principais meios para alcançar essa população de jovem, para atenuar tais índices. Então tá aqui, olha, eu só usei uma vez a sigla, eu não fiquei utilizando ao longo do texto. Percebeu? Então, se eu só uso uma vez, então eu não escrevo o nome por extenso e nem entre parênteses. Só uso a sigla se eu for utilizar única vez ao longo da redação. Ficou a dica aí? Então, se você for reutilizar, nome por extenso, sigla entre parênteses. E quando reutilizar, reutiliza só a sigla ao longo da redação. Se eu utilizar única vez, só a sigla, sem parênteses e sem nome por extenso. Se utilizar única vez. Tudo bem? Vamos avante. Então, daqui, olha. Se eu reutilizar, nome por extenso, entre parênteses a sigla, e quando eu reutilizar, já vou direto na sigla. Única vez, só a sigla, sem parênteses e sem o nome por extenso. Fechou? Vamos avante. Agora, todas as letras maiúsculas para siglas com até 3 letras. Então, se a sigla tiver até 3 letras, todas as letras maiúsculas. Aqui, olha. A decisão sobre o marco temporal deve ser pautada no STF. Aí, STF, 3 letras, né? Então, todas maiúsculas. Então, até 3 letras, todas as letras são maiúsculas. O MEC deve priorizar recursos para a educação indígena. MEC, Ministério da Educação. Então, são 3 letras, todas maiúsculas. Aí observa que nós temos 3 tipos de leitura de siglas, tá? Nós temos 2 tipos, perdão. Temos 2 tipos de leitura de sigla, 2 tipos. Quais são os 2 tipos? A leitura letra por letra, STF, viu? É letra por letra. E a outra leitura é como se fosse uma leitura de palavra, MEC. Você não fala MEC, ó, não é letra por letra, MEC. Então, não é letra por letra, é palavra, ó, MEC. Percebeu? MEC. Então, ainda que você leia letra por letra, STF, letra por letra, ou leia palavra, MEC, se tiver até 3 letras, são todas as letras maiúsculas. Até 3 letras, todas maiúsculas. E se a sigla tiver além de 3 letras, tiver 4 letras, 5 letras, aí vamos ao que diz a regra, vamos lá. Então, olha só. Apenas a primeira inicial maiúscula com mais de 3 letras pronunciáveis. O que são 3 letras pronunciáveis? É quando nós lemos a sigla como se fosse palavra. Por exemplo, daqui, olha, dados da FUNAI. Por que a FUNAI é só a primeira maiúscula? Porque a sigla da Fundação Nacional dos Indígenas, FUNAI, Fundação Nacional dos Indígenas. Não é do índio, tá? A palavra índio nós não usamos mais. A palavra índio foi extinta do nosso vocabulário em 2015. Então, em 2015, a palavra índio, índia, foi retirada do vocabulário da língua portuguesa. Então, se você ainda usa índio, usa índia, você está errada. Errado. Sabia disso? Então, a palavra foi retirada do vocabulário e é só indígena. Desde quando, professor? 2015. 10 anos, né? Ah, mas eu ainda uso índio. Então, você está 10 anos atrasado. Há 10 anos, a língua portuguesa no Brasil não utiliza mais índio, é indígena. Então, é Dia Nacional do Indígena. Não é Dia Nacional do Índio, está bem? Ah, o Dia do Índio, não. Dia do Indígena. Fundação Nacional do Indígena, é indígena. Então, dados da FUNAI indicam que áreas indígenas são invadidas com frequência moderada ou severa. Por que a palavra FUNAI foi escrita só com a primeira letra maiúscula? Porque ela tem mais de 3 letras, então nós aprendemos que só usam letras maiúsculas para siglas com até 3 letras, mesmo que seja letra por letra ou pronunciável. Tudo bem? Então, olha só, nesse caso, quando a sigla tiver mais de 3 letras, ela vai ser, na leitura pronunciável, escrita só a primeira maiúscula. É por isso que a sigla ENEM, ENEM é uma sigla, né? Exame Nacional do Nível do Ensino Médio. A sigla ENEM
ela só pode ter a primeira letra maiúscula. Você não pode escrever Enem com todas as 4 letras maiúsculas. Há pessoas que equivocadamente escrevem Enem com todas as 4 letras maiúsculas. A banca Sebrasp é uma sigla, então só o C maiúsculo, não pode ser Sebrasp tudo maiúsculo. Está bem? Então, quando você escrever uma sigla com mais de 3 letras pronunciáveis, só a primeira maiúscula. Mas e se a leitura for letra por letra? Então ficam todas as letras maiúsculas para siglas com leitura letra por letra. Então existe a leitura letra por letra e a sigla pronunciável. Sigla pronunciável é como você pronunciar uma palavra. Letra por letra, né, é pronunciar letra por letra. Por exemplo, aqui, olha, de acordo com o censo do IBGE, o Brasil alcançou o patamar de maior exportador de grãos do mundo. Então, olha só, IBGE são 4 letras. Ah, mas a regra diz que até 3 letras. Só que aqui continuam as letras maiúsculas, porque a leitura é letra por letra, certo? Quando você fizer a leitura letra por letra, ficam todas as letras maiúsculas, todas. Todas. Está bem? Por exemplo, aqui, olha, vou colocar no chat aqui para vocês verem, tá? Essa sigla aqui, olha, essa sigla aqui, BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento e Social. Essa sigla é toda, olha aqui, ó, é toda maiúscula. Por quê? Porque a leitura letra por letra. BNDES. BNDES é toda maiúscula porque você lê letra por letra. BNDES. Leitura letra por letra. Percebeu? Então, quando você fizer a leitura letra por letra, ficam todas maiúsculas. Mas quando for leitura pronunciável, ou seja, ler como palavra, só a primeira maiúscula com mais de 3 letras. Aí existem as siglas mistas. Aí as mistas vão ter letras maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, olha, letras maiúsculas e minúsculas. Pesquisas divulgadas pelo ICMBio, olha, ICMBio, Instituto Chico Mendes, né? Instituto Chico Mendes, ICMBio, mostram que os biomas da floresta amazônica servem como base para abrigar muitas espécies. Então, ICMBio. Por que é mista? Porque você faz uma parte da sigla leitura letra por letra, olha, ICM, leitura letra por letra, bio, leitura pronunciável. Então você tem mista, sigla mista, metade leitura letra por letra e metade pronunciável como palavra. Então a parte letra por letra fica tudo maiúsculo. A parte pronunciável, só a primeira maiúscula, ICM, bio. Então é sigla mista. A exceção dessas regras são as siglas consagradas, tá? Siglas consagradas, elas têm registro próprio. Vamos aqui ver, olha, por exemplo, olha aqui, olha, técnicos do MAPA, Ministério da Agricultura. Então, técnicos do MAPA, Ministério da Agricultura, utilizam tipos de parâmetros da UNB, Universidade de Brasília. Olha, MAPA é leitura letra por letra, né? Não, MAPA é pronunciável. Mas se for pronunciável, não seria só a primeira maiúscula? É, só que o Ministério da Agricultura, né, ele colocou tudo maiúsculo, então ele consagrou a sigla toda maiúscula. Então, UNB, olha, UNB é leitura letra por letra, UNB é leitura letra por letra, mas a UNB, ela colocou desta forma, UNB, inclusive o B é maiúsculo, tá? Ficou errado aqui, o B é maiúsculo, é UNB. O B é maiúsculo. U maiúsculo, N minúsculo, B maiúsculo. Então, eu estou dizendo que está errado aqui no slide, aqui ficou errado. Para garantir os resultados de suas pesquisas de acordo com as normas do CNPq. Olha, CNPq, deveria ser letra por letra a leitura, então seria tudo maiúsculo. Por que ficou o Q minúsculo? Porque certo? A sigla foi consagrada desta forma. Então, siglas consagradas, elas têm a exceção da regra. Então, consagrou a sigla, aí faz o uso da sigla consagrada. Então, CNPq, né, é pesquisa
Nacional de Pesquisa, é o Centro Nacional de Pesquisa. O NB é Universidade de Brasília. IMAPA é Ministério da Agricultura e Pesca, certo? Então, fica aqui as siglas consagradas como exceção. Para o plural, acrescenta-se o S minúsculo à sigla, sem apóstrofo. Então, fica assim, olha, se eu quiser o plural, né? Membros das OABs, olha aqui, ó, OABs no plural. Eu só coloco um S minúsculo ligado à sigla. De todo o Brasil, devem propor... E o que é o apóstrofo? Seria aquela vírgulazinha que lembra? Está aqui em amarelo para você ver, olha. Aquela vírgulazinha está aqui, olha, em amarelo, tá vendo? Então, essa vírgulazinha aí, ela está exatamente, né, demonstrando... Ela está demonstrando exatamente o processo, né? Não pode usar apóstrofo, tá? Não pode usar apóstrofo. Então, você é sem apóstrofo, é assim, olha, você junta o S na sigla sem apóstrofo. Tudo bem? É nesse caso. E em relação aos numerais? Em relação aos numerais. Aos numerais, olha, escreva por extenso. Certo? Numeral a gente escreve por extenso. Como é que ficam os numerais? Os numerais, eles vão trabalhar dois tipos de inscrições, os numerais. Então você trabalha por extenso, os numerais de 1 até 10, de 1 até 9 no caso. Aí quando você processa o numeral 10 ou 100 ou 1000 fica por... Não, o numeral fica por algarismo. Então, algarismo fica assim, olha, por algarismo, tá? Então, olha só, por extenso fica de 0 a 10, por extenso, de 0 a 10 por extenso, 100 também por extenso, 1000 por extenso. Então, 0 a 10, 100 e 1000 por extenso. E algarismo fica de 11 a 99, 101 a 999 e de 1001 a 9999. Ok? Então, olha só, fica assim, olha, vamos resumir aqui, olha. Então, de 0 a 10 por extenso, vou fazer aqui agora, vou fazer um resumo, tá? De 0 a 10 por extenso. De 11 a 99, algarismo, ok? 100 por extenso. De 101 a 999, algarismos. 1000 por extenso. E de 1001 a 9999, algarismos. Então, esse é o resumo quando você utiliza numeral na sua redação. Então, se você for utilizar numeral na redação, você deve trabalhar desta forma, está bem? Essa aqui é a regra gramatical. Então, esta, repito, é a regra gramatical. De 0 a 10, por extenso. De 11 a 99, algarismos. 100 por extenso, 101 a 999, algarismos. 1000 por extenso, 1001 a 9999, algarismos. Está certo? Então, fica dessa forma para você perceber como funciona o processo. Aí está o resumo, tá? Se você quiser fazer um print dessa imagem, faça aí o print para você ter o resumo exato do processo. Então, é assim que se utilizam os numerais na redação. Vamos lá, vamos agora aos detalhes desse uso de numerais. Com algarismo mais palavra, quando for de 10.000 em diante. Então, 10.000 em diante, algarismo mais palavra. Por exemplo, mais de 29 mil estudantes serão, olha, 29 mil.
29 mil, porque de 10 mil em diante fica dessa forma. O Estado deve investir 7 milhões. Professor, de 0 a 9 não é por extenso? 7 não é? Só que aqui é 7 milhões, não é unidade, tá? Milhões. Então, 7 milhões por mês em insumos para pesquisas. Então, quando for de 10 mil em diante, você usa número mais a palavra. Mil, milhões, bilhões, tanto faz. Estima-se que 100 milhões, 100 não é por extenso, só que é 100 centena, aqui é 100 milhões. Diferente, então não confunda. Sofrem de transtornos. 100 milhões de crianças sofrem de transtornos. Então, quando você estiver trabalhando com 10 mil em diante, você vai trabalhar o número e mais a palavra que se refere ao valor. Mil, milhões, bilhões, tá? De 10 mil em diante, sempre 10 mil em diante, sempre. Aí, você vai usar algarismo, mais vírgula, mais algarismo, mais palavra, quando for superior a 1 milhão com fração de centena. Por exemplo, o MEC deve investir 1,7 bilhão de reais em fibra óptica para escolas das populações tradicionais. Fibra óptica. Lembrando que o nome da fibra é óptica, fibra óptica. E por que 1,7 bilhão? Não seria 1,7 bilhões? Não. Só para esclarecer, tá? É 1,7 bilhão mesmo. Olha aqui, olha. O valor por extenso, a palavra bilhão, por extenso, né? Faz referência ao número posicionado antes da vírgula, certo? Então fica assim, olha, 1 bilhão. Então, bilhão é o número antes da vírgula. Por isso que é bilhão, porque bilhão se refere ao número antes da vírgula. Então, 1, singular, bilhão, singular. O número após a vírgula, o 7, refere-se ao valor de centena da unidade inferior à que está escrita. A unidade inferior à que está escrita, se a unidade escrita é bilhão, a unidade inferior, milhão. Então fica o valor de centena, 700 milhões. Então, por extenso, a leitura é isso aqui, olha, 1 bilhão e 700 milhões. É assim que você lê por extenso esse número. Então, 1,7 bilhão, por extenso, fica 1 bilhão e 700 milhões. Essa é a leitura por extenso. Vamos lá, então. Algarismo mais símbolo. Para as percentagens. Pesquisas indicam que 54% dos estudantes devem ser retidos. Os financiamentos educacionais sofreram perdas de 27%. Então, sempre que você for trabalhar porcentagens ou percentagens, né? Percentagem, porcentagem é a mesma palavra. Você escolhe como você quer escrever, per ou por, é a mesma palavra, tá? Percentagem é a forma culta, é a forma gramatical. Porcentagem é uma forma mais popular, só que reconhecida também pela gramática, então você escolhe. Eu uso mais percentagem, mas é uma questão de opção. Então, pesquisas indicam que 54%, então você usa o numeral mais o símbolo da percentagem. Algarismo mais símbolo, para os símbolos em geral. Por exemplo, nas escolas públicas, as aulas ocorrem das 7h30 às 12h. Então, o símbolo de horário. Os estudantes percorrem 15 quilômetros sob uma temperatura de 28 graus Celsius. Aí você usa os símbolos, né? km para quilômetro, C para Celsius, certo? Então, você trabalha dessa forma aí, o numeral mais os símbolos. Aí, no início da frase, é uma exceção. Escreva sempre número por extenso no início da frase. Por exemplo, 940 estudantes, olha, por extenso, perderam o horário para acessar os portões no dia da prova do Enem. Então, 940 estudantes perderam o horário para acessar os portões no dia da prova do Enem. 940. Então, se começou a frase, é por extenso. Agora, se está dentro da frase, volta para numeral. Dados indicam que 940 estudantes, percebeu? Início da frase, por extenso. Mas se estiver dentro da frase, aí numeral, algarismo mesmo. Tudo bem? No interior da frase, regra geral, 2022,
17 mil estudantes irão concluir seus estudos em escolas de tempo integral no Estado. 2022, numeral por extenso, algarismo, 17 mil, normal, regra geral. As idades, sempre e apenas algarismo entre vírgulas. A idade, tá? Maria da Penha, 77, é líder de movimentos de defesa dos direitos das mulheres. Então, 77 é a idade da Maria da Penha. Lembrando que a Lei Maria da Penha é em homenagem à enfermeira cujo nome é Maria da Penha. Ela está viva, a Maria da Penha, né? Então, a lei é homenagem a ela. Então, é uma lei de uma pessoa que está viva. Então, por isso que a pessoa, Maria da Penha, pode ser citada como argumento, porque ela inspirou a lei Maria da Penha. Aí tem várias controvérsias que ela inventou, que ela não foi verdadeira, as agressões que ela sofreu não eram reais, mas isso a gente não vai discutir, não é? Só a pessoa sabe o que ela viveu ou vive no relacionamento. Então, por mais que alguém diga, exagerou, falou demais, mas quem sofreu a pressão psicológica é que sabe o que de fato viveu. Quando for século, tá? Aí a nova ortografia, ela já prefere os números arábicos para séculos. Por exemplo, no século XVIII, aí você usa já o número arábico. O número arábico é o número que a gente utiliza, tá? É o algarismo mesmo. Aí, no século I, o povo nômade viveu mudanças. Então, preferencialmente, os séculos, você vai escrever números algarismos. Mas se eu quiser algarismos romanos, aí você que sabe, pode ser também. Então, se você quiser manter algarismos romanos, use. Mas se quiser colocar número arábico, o que é número arábico? São os números que nós utilizamos. Então, você pode usar números arábicos para séculos. Mas, se quiser ainda usar os algarismos romanos, fica a seu critério. Eu utilizo mais os números arábicos. Fica menos espaço no texto. Quando for comparação, você vai manter os números sempre algarismos, tá? Tá aqui, olha, por exemplo, sempre algarismos para comparações. Entre os deputados federais da CCJ, 15 votaram a favor e 8 contra a lei que visa o combate à violência. Então, 15 votaram a favor e 8 contra a lei que visa ao combate à violência. Então, nesse caso aqui, nós temos, 15 e 8, se é uma comparação, então todos algarismos. Não tem algarismo por extenso, não, sempre algarismo. Aí, proporção, as proporções, sempre algarismo também. Pesquisas atuais indicam que a cada 10 profissionais, 6 já foram vítimas de assédio moral no ambiente do trabalho. Então, aqui é uma proporção. 10 a cada 10 pessoas, 6. Então, 6 a cada 10 é uma proporção. Então, dentro de um valor, eu tenho uma proporção de 6. Então, sempre que eu fizer proporções, vai ser sempre algarismos. Eu não vou usar aquela regra de 0 a 9 por extenso, 10, de 0 a 10 por extenso, a partir de 11 algarismo. Não, vai ser sempre algarismo aqui, se for proporção. Aí, minúscula e maiúscula, tá? A palavra justiça, se for ao poder, é maiúscula. Se refere ao poder, é maiúscula. Então, por exemplo, por falta de provas, a justiça decidiu absolver os réus que testemunharam. Mas se for justiça só, se não for o poder, é minúscula. A população exige justiça a favor do... Então, justiça, sem ser o poder, a inicial é minúscula. Se for o poder, sempre maiúscula. Então, você tem que saber isso aqui, porque isso aqui é uma regra que desconta nota. E é triste ver redações perdendo 40 pontos, 20 pontos, por causa de um detalhe de letra maiúscula, gente. Então, muita atenção aqui, tá? Então, só para fechar aqui, olha, Estado, se for se referir ao poder ou à unidade da federação, maiúscula. Por exemplo, o Estado deve intermediar no âmbito orçamentário para que as políticas, se for qualquer tipo de Estado, o Estado deve receber turistas, tudo bem? Então, maiúscula e minúscula. Eu falei que eu ia ter uma notícia boa no fim da aula hoje, para quem ficasse até conosco hoje. Nós temos 28 pessoas aqui.
Coloca aqui um oi, quem está ao vivo aqui comigo agora? Vamos lá, coloca um oi aqui, coloca um oi agora, vamos lá. Quem colocar um oi agora, vai ter uma notícia boa aqui. Coloca oi, só para ver quem está comigo agora aqui. Coloca aí, oi, coloca aí, vamos lá. Coloca aí um oi. Oi, professor. Coloca aí para ver quem está comigo até agora. Estou esperando. Bom, o Gabriel, o Felipe Teixeira, a Elaíse. Vamos lá, 3, tá? 3. Edilene, 4. Bianca, 5. Raimundo Rocha, 6. Neuma, 7. Quem mais? Coloca oi aí, agora. Moisés, 8. Pamela, 9. Vamos lá, vamos lá. Alan Rubens. Mais, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alan Rubens, temos 10 pessoas só. Antônio Gabriel, o Felipe, a Elaíse, Edilene, Bianca, Neuma, Raimundo Rocha, Moisés, Pamela, Alan. Vamos lá. Só mais um minuto, tá? Se não fechava, só esses 10 aqui. Andréia, 11. Só 11. Vou fechar. Vou fazer igual um leilão aqui. Andréia. Andréia, vamos lá. Andréia, 11. Só 11. Vou fazer contagem regressiva, tá? Vai ser só quem colocar o oi aqui. Vou dar uma notícia para vocês. Olha só, Andréia, 11. Então, olha só. 10. Vai fechar. 9. O de noite também. 8. 7. 6. 5. Vai fechar. 4. 3. 2. 1. Fechou. Então, 11 pessoas colocaram oi aqui, olha. Qual é a notícia boa? É que você vai escrever uma redação para mim e eu vou corrigir a sua redação. Tudo bem? Então, vou colocar aqui, eu vou pedir para que o apoio aqui, o meu desafio EAD, coloca aí apoio aí, coloca aí o e-mail, coloca o meu e-mail aí, por favor. Ou coloca o e-mail do desafio, né? Você vai mandar para esse e-mail aqui, vai colocar o e-mail do desafio. Cadê o e-mail do desafio aqui? Vamos colocar, o apoio vai colocar para a gente, então. Você vai mandar para esse e-mail a sua redação, você vai escrever uma redação, enviar para esse e-mail, ou até, vamos ver aqui, né, enviar para o WhatsApp, se for o caso. Aí eu vou corrigir e mandar de volta, corrigida, no padrão do Enem, tudo bem? Então, no padrão do Enem. Tá aqui, olha, meudesafioead@gmail.com. Tá aí, você vai mandar para esse e-mail. Então, você vai escrever, vai ser o de noite. Qual é o teu nome de noite? Qual é o teu nome de noite? Só para eu saber na tua redação. Você vai colocar de noite na redação. A Andréia, o Alan Rubens, a Pâmela Oliveira, Moisés Passos, Raimundo Rocha, a Neuma Guiar, Bianca Macedo, Edilene Moraes, a Elaíse, Felipe Teixeira, Gabriel Matos. Vocês ganharam uma correção gratuita, viu? Vocês 11 ganharam uma correção gratuita na aula de hoje. Eu falei que ia ficar até o fim da aula, ao vivo, vai ganhar um presente. Está aqui, uma correção. Você vai mandar a sua redação, escreva a redação. Daqui a pouco eu vou colocar o tema para vocês aqui no próprio chat, vou colocar o tema no chat. Você escreve a sua redação, manda para esse e-mail aqui, ó, meudesafioead@gmail.com. Manda, eu vou corrigir. Agora eu só vou corrigir a redação desses 11 aqui, só para privilegiar quem está conosco. Ah, eu quero mandar também. Não assistiu a aula ao vivo? Não vai. Então, na próxima semana, assiste a aula ao vivo e você pode ganhar também uma correção. Mas agora, só para estes 11 aqui. Só estes 11, tudo bem? A gente vai terminar a nossa aula por hoje. Então, um forte abraço. Deus abençoe. Vai continuar agora com... o de noite é o Lucas Henrique. Lucas Henrique. Obrigado, Lucas Henrique. De noite, né? De noite é um programa excelente, muito bom. Lucas Henrique ganhou também uma correção de redação. Então, eu sou o professor Wirley, nossa aula de redação terminou por aqui. Você vai continuar agora com o professor Guara. Só um pequeno intervalo para a gente trocar aqui a posição do estúdio, tudo bem? Só um minutinho, rápido. Você vai tomar uma água e já volta, vai ao banheiro e corre e volta
para a aula de História com meu amigo, professor Guara. Por hoje, forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima semana. Tchau!